Minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Fernanda, tá joia? A leitura é para o signo de Gêmeos, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, não irá ressoar com todos, porém eu espero de alguma forma agregar valor, tá bom? Gratidão você inscrito no canal pela confiança. Se você é novo, te convido a se inscrever, deixe seu like, seu comentário. Me fortalece bastante dentro da plataforma, tá joia? Ative o sininho para receber as notificações dos vídeos, ok? E compartilhe se julgarem que a mensagem ela possa vir a acrescentar para outras pessoas também, tá bom? A leitura é para a área amorosa, minha gente. Peço desculpa a vocês pela minha voz, por estar fanha, né? Mas eu tô resfriada. Mas vamos que vamos. Signo de Gêmeos, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Qual é a mensagem, qual é o alerta, o que é que eles precisam saber referente à área amorosa deles? E vamos lá. Signo de Gêmeos, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Eita, vamos lá. Sete de espadas, os enamorados, valete de espadas. Aqui me fala o seguinte, que existe um contexto dentro da área amorosa de vocês que ele não é verdadeiro. Vocês estão em contato com alguém, em um relacionamento com alguém, ou estão apenas de conversa, tá certo? Com alguém. E o que me mostra é o seguinte, que essa pessoa, ela ao invés de escolher ter uma comunicação com vocês, mesmo ter aqui uma conversa com vocês, mesmo que essa conversa ela não seja uma conversa fácil, que possa trazer aí para vocês alguma dificuldade no sentido do relacionamento de vocês, ela prefere, ela escolhe agir de má fé. Então, assim, eu não falo, eu não converso, mas da sua frente tá tudo muito bem, tá tudo funcionando, tá tudo certo, não existe nada de errado, mas nas suas costas eu falo, entendeu? Eu vou lá e ajo de má fé com você. Então, assim, o que eu escolho? Eu escolho não ter aqui, ao invés de eu escolher ter um diálogo aberto, mesmo sabendo que dentro deste contexto teremos algumas situações da qual haverá discordância da nossa opinião, eu não falo. Eu prefiro agir de má fé. Eu prefiro ficar falando de você pelas costas. Eu prefiro um momento em que você não está percebendo e de repente ter atitudes das quais você não gosta, entendeu? Do que sentar com você e conversar. Aqui também me diz o seguinte, que se não é esta situação, nós temos aqui uma outra situação, tá certo? Vocês estão dentro de um contexto onde essa pessoa ela não é verdadeira, tá certo? E a carta dos enamorados me traz muito isso aqui como a escolha de ser feita aqui um diálogo. Então essa pessoa, ela não quer conversar com vocês de forma positiva e de forma amigável. Quando ela age de má fé, ela sabe que ela faz isso, ela tem ciência desse comportamento dela, mas quando vocês vão conversar, quando se toma uma atitude de sentar e conversar, a conversa aqui é muito fria, é muito calculista, traz sempre um obstáculo, essa pessoa sempre se coloca na defensiva, ela nunca se abre para poder ter aqui uma conversa amigável, ela sempre se coloca na defensiva, fazendo com que a dificuldade entre vocês de conseguir dialogar traga aí obstáculos, entende? As de paus no fundo do mastro. Então, assim, uma conversa que poderia caminhar para um sentido positivo, que poderia crescer, que poderia prosperar, entende? Ela não vai para esse lado. Ela sempre vai para uma conversa que traz aqui obstáculo. Porque ou essa pessoa, ela não quer conversar, entende? Ou ela se comunica com você de uma forma no sentido de que está tudo bem para evitar discussões e ao mesmo tempo ela faz as coisas nas suas costas, tá certo?
Ou essa pessoa, ela tem ciência, ela é uma pessoa malandra, qual você se relaciona ou com quem você conversa, ok? E sempre que vocês vão conversar e quando existe essa possibilidade, essa pessoa se coloca na defensiva, fazendo com que isso gere obstáculos aonde vocês não conseguem chegar num denominador comum aí, entende? Não consegue conversar. Vamos lá, o que é mais? Signo de Gêmeos. 10 de espadas. Fim de uma batalha. Aqui me fala que alguém aqui precisa findar algo. A carta da Imperatriz. Existe aqui algo que precisa findar. Existe um relacionamento, uma situação, algo que precisa ser tratado com mais frieza, com mais racionalidade. Entende? E vocês enxergarem que isso tira o sono de vocês. Aqui podem ser, são vocês, a leitura ela pode estar espelhada. Tem muita carta de espadas na mesa, muita carta mental, Libra, Gêmeos e Aquário. Então, assim, é um contexto que tira vocês do eixo, né? Noite sem dormir, fica pensando demais a respeito desse assunto. Por quê? Porque não é uma situação que tem um fim, ou que foi dado um fim, entende? Então, o 10 de espadas me fala o seguinte, perceba que essa situação, ela não vai para frente. Essa pessoa, ela não vai mudar. Essa pessoa, ela não te reconhece como sendo um amor da vida dela, como sendo uma pessoa amorosa, uma pessoa que quer cuidar dela, uma pessoa que quer demonstrar o carinho, uma pessoa que pode ter aqui, que pode acrescentar na vida dela com criatividade, com iniciativas, com amorosidade, que pode auxiliar ela a mudar este comportamento. Ela não quer porque ela não enxerga, ela não vê vocês dessa forma. E ela não aceita isso. Aqui tem gente que não consegue dormir por conta de um contexto assim. Porque ou está dentro de um contexto assim, certo? Dentro de um contexto, um relacionamento casado, noivo, sei lá. Ou está dentro de uma conversa com essa pessoa, tentando fazer essa pessoa enxergar isso. Só que essa pessoa ela não enxerga e ela não quer enxergar isso. Entende? Então aqui o 10 de espadas com a carta da Imperatriz me fala do quê? De que essa pessoa qual vocês estão relacionando, qual vocês estão se comunicando, porque tem muita carta aqui de comunicação, me fala que ela não reconhece quem vocês são, entendeu? A sua essência, o que você quer dar para ela, entende? E o que mais? Signo de Gêmeos. Eu não falei? Ó, ela não reconhece isso. 10 de copas. Ela não olha e não enxerga que com você ela pode ter aqui uma família, que vocês podem construir algo sólido dentro do amoroso de vocês, que vocês podem chegar aqui num 10 de copas, que vocês podem caminhar juntos, que podem passar pelos obstáculos, entende? Não tem essa coisa aqui, vive muito no mundinho da ilusão. E se são vocês que acreditam que essa pessoa, ela vai em algum momento na vida mudar o comportamento com vocês, eu sinto informar, ela não vai. Ela não vai mudar. Então, se não são vocês, são essa pessoa que vive muito no mundo da ilusão, que vive muito na vida do sonho e não concretiza, e não firma, e não aterra, entende? Então, assim, prestem atenção com quem é que vocês estão buscando se relacionar, ou com quem é essa pessoa qual vocês já estão dentro de um contexto. Observe isso e vê se vale a pena ficar dentro de uma situação aonde não existe aqui uma troca, aonde não existe uma reciprocidade, aonde não existe um reconhecimento e uma valorização da sua pessoa, entende? E o que mais, tarô? 9 de copas. Ó, 7 de paus invertido. A carta dos prazeres, aqui é quando eu me sinto bem comigo, a minha autoestima está lá em cima. Aqui tem pessoas que estão deixando até de se cuidar. Tem pessoas que não estão mais nem conseguindo enfrentar essa situação. Entende? Porque os 7 de paus são pessoas que têm coragem de trabalhar
algo que querem. Se é um relacionamento, eu tenho coragem de estar com aquela pessoa e passar com ela por qualquer obstáculo. Eu tenho atitude, eu tenho ação, eu tenho foco, eu tenho objetivo, eu tenho força, eu tenho energia para que a gente possa passar juntos por esse contexto. E aqui me fala que é uma situação que já está mexendo até na autoestima de vocês. Por conta do 7 de espadas, vocês estão se deixando. Entende? Estão se deixando. Não estão mais nem tendo coragem de trabalhar, de se autotrabalhar. Entende? Estão perdendo o foco em vocês. Certo? Ó, 5 de copas. É preciso aceitar que algo já acabou, entendeu? E vivenciar esse luto, para que você possa se abrir para novas oportunidades. É preciso aceitar, não dá para ficar num contexto assim, minha gente, a vida inteira. Tem gente que já devia ter encerrado o relacionamento aqui há 10 anos atrás. Entende? E continua de repente acreditando que isso aqui vai mudar, que a pessoa vai mudar. Há 10 anos segue na mesma crença. Pelo amor de Deus. Não dá, minha gente. Viver num contexto com uma pessoa... Vocês chegaram aqui, parece que nos 7 anos do casamento. Tem gente que chegou nos 7 anos aqui do casamento e a situação aqui mudou. E não percebe que não vai pra frente, não vai. Não tem reconhecimento, não percebe. Aqui não tem valorização. Essa pessoa não está empenhada em conseguir um trajeto com você, em trabalhar com você algo, em crescer com você emocionalmente, em galgar aí com você uma vida de sucesso, uma família de sucesso. Entende? E o que mais, tarô? Signo de Gêmeos, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. 9 de paus. Eu não tô falando? Aqui tem gente que tá parado pensando sobre tudo que viveu com essa pessoa, ou sobre tudo o que escutou dessa pessoa, ou tudo aquilo que a pessoa fez para você, demonstrando para você lá no início que ela gostava de você. Aí tem gente pensando assim: caraca, eu passei anos da minha vida sem pensar em mim, vivendo de repente só pelo bem, vou colocar pelo bem, mas não seria essa a palavra. Vivendo somente para essa pessoa. E eu esqueci de mim. Eu deixei de trabalhar o meu amor próprio. Eu deixei de ir em busca do que me traz prazer na minha vida. Eu deixei de trabalhar a minha vida inteira no que eu queria. Eu deixei para trás os meus objetivos. Por conta dessa pessoa, ou de repente porque, entendeu? Aqui, porque é alimentando o ego dessa pessoa, o amor próprio dessa pessoa. E hoje tá aqui parado pensando a respeito da atitude que teve. A vida achando que a vida ficou para trás. Tipo, eu tava dentro deste contexto e ok, as coisas foram assim, assim, assado, não deu certo, estamos nessa situação, eu passei a minha vida inteira dentro desse contexto e agora o que eu vou fazer da minha vida? Minha vida acabou. Não, tua vida não acabou. Oxe, já recebeu a cartinha de que vai morrer? Não acabou. A vida de ninguém acaba enquanto você não morre. Enquanto você tá aqui vivo, a tua vida continua, ela segue. Então, se você está dentro deste contexto aqui para você e você viu que realmente não dá mais, vamos tomar uma atitude, vamos começar a ir em busca da própria vida. Vamos se levantar. Não dá, não dá. Aceita, acaba, encerra e segue o baile. Não fica parado pensando. Entendeu? Não fica parado pensando. Porque já foi, passado já ficou lá atrás. Não adianta você ficar parado pensando que você deixou de fazer coisas na sua vida porque você se sentia... Porque aqui tem uma coisa aqui de amor próprio, de ego, mas não é tipo o seu, é de alguém que trabalhou em prol do outro aqui, entende? Aqui pra mim é vocês que trabalharam em prol dessa situação, tá? Não precisa ser exatamente da pessoa, mas de repente dentro do relacionamento, tentando manter aquele relacionamento, olhando e falando, não, a gente vai dar certo, as coisas vão dar certo, a gente vai fazer acontecer e tal, só que só você ali, né? Só você. Entendeu? E você ficando de lado. E só você trabalhando naquele contexto. E você ficando de lado. A sua vida passando. Entendeu?
Então, se você está dentro deste contexto, chegou a hora de você acordar para a tua vida e começar a trabalhar por você. O seu amor próprio, a sua autoestima, o que é que você quer na sua vida. Quer novos amores, quer novas pessoas? Se trabalhe e vá atrás dessas novas pessoas. E se abra, vivencie o luto, passe por esse processo e se abra novas oportunidades. Entendeu? Ó, fundo do maço, rei de espadas, estou falando. Vocês estão lidando com alguém que é muito racional, tá? As energias que tem aqui, Libra, Gêmeos e Aquário, Câncer, Escorpião, Peixes, Áries, Leão e Sagitário, tá certo? A energia que está predominando na mesa, Gêmeos, Touro e Libra, ok? Então, assim, é energia, tá, minha gente? Não significa que, tipo, porque é de X signo ou de X signo, que a pessoa lá não vale nada ou, de repente, ela é boa demais. Todo mundo tem o seu lado luz e tem o seu lado sombra. Tá certo? Agir de má fé com as pessoas é falta de caráter, é índole. Tem nada a ver, às vezes, com o signo. A pessoa pode estar no lado luz, no lado sombra do signo dela. Entendeu? E sim vir influenciar. Mas tem muita questão também de caráter da pessoa. Ok? Vamos lá, baralho. Mais alguma mensagem? Algo mais que nós precisamos trazer aqui para os geminianos dentro deste contexto, dentro deste relacionamento amoroso que eles se encontram, ou né, dessa situação aqui. Signo de Gêmeos, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. E aí? Tem mais nada pra falar não? É a carta do cão no fundo do mar. Bom, vamos abrir as cartas. Me fala, a gente abre. Olha, o cavaleiro, mudança, mensagens, mudanças rápidas na vida de vocês. Ó, aqui já me trouxe logo de cara a seguinte mensagem. Existem mudanças que vocês precisam fazer na vida de vocês e que vocês não estão enxergando. E é para ontem essa mudança. Não é para agora, para daqui para amanhã, para mês que vem, não, é para ontem. É uma mudança que já era para ter sido feita. Por quê? Porque tem a carta da nuvem, e a carta da nuvem me fala de pessoas que não estão enxergando, não estão vendo. Aqui me trouxe aquela frase do que diz o seguinte: o pior cego é aquele que não quer ver. Essa pessoa, ela de alguma forma tenta te prender. Tá vendo? Ó, carta do urso. Não é uma pessoa que realmente ela é sincera dentro de contexto. Ela tem uma coisa aqui de repente de ser muito possessiva, talvez aqui uma certa falsidade, entendeu? E vocês não estão conseguindo ver que essa pessoa, ela não é aquilo que ela demonstra ser, ou que ela parece ser. Existe algo aqui que de repente aprisiona vocês. E tem uma mudança que vocês já deveriam ter realizado há algum tempo, mas vocês ainda não fizeram. Ainda não tiveram aqui uma tomada de atitude, entendeu? E é como se me dissesse aqui, vocês estão sendo avisados e já era para ter tomado uma atitude. Não tomou ainda por quê? Entendeu? Signo de Gêmeos, qual aqui o conselho para os geminianos e geminianas na área amorosa dentro deste contexto, tarô, por favor? Signo de Gêmeos, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Abundância, moralidade, muitamente aqui, hein? Viagem, olha, e coragem. Aqui tá, ó, fundo do maço, além da ilusão. Aqui me diz o seguinte, que vocês, de repente, estão dentro de uma coisa muito mental, muito nessa coisa aqui da moralidade. Tipo, eu não vou sair deste contexto, eu não vou ter X atitude porque não é certo, porque minha família não aceita, porque, como que eu posso dizer aqui? Ai, porque vão ficar falando, ai, porque...
Você tá entendendo? Aqui tem gente que tá dentro de um contexto assim por conta desses pensamentos que carrega, entende? A carta do 18 aqui da viagem, ela me fala do seguinte, né? De que você veio aqui para viver essa jornada, que a vida é uma viagem, é uma jornada, não é aqui exatamente a sua morada, vamos dizer assim, para quem acredita na espiritualidade. A jornada que você está é uma viagem, então se permita crescer, mesmo se permita crescer, se permita trazer coisas novas, ter a coragem de renascer, mesmo que essa sua jornada aqui, ela não esteja sendo da forma como você gostaria, que ela não esteja te trazendo esse sentimento de abundância, mesmo que você não esteja, porque aqui existe gente que não vive uma vida abundante por conta de coisas que carrega aqui na mente. Às vezes está dentro de um contexto de um relacionamento e se sente aprisionado naquilo ali e acredita que não pode ter uma outra vida porque está fadado a viver uma situação assim. Não é. A carta da viagem vem muito clara dizendo o seguinte: você está aqui para vivenciar uma jornada, para evoluir e para crescer. Então tenha coragem de renascer nessa sua vida, mesmo que a situação que você se encontra hoje não seja das melhores. Tá certo? Essa é a leitura que eu tenho para vocês, signo de Gêmeos. Eu espero de alguma forma ter acrescentado valor. Fiquem com Deus e até a próxima leitura.